Estamos começando mais uma live da ABRE, Associação Brasileira de Recreadores, da Semana Mundial do Brincar, com o tema Brincar de Norte a Sul. E hoje nós vamos bater um papo com alguns representantes da região sudeste do Brasil. E eu vou apresentá-los, deixa eu chamá-los aqui para eles se apresentarem, na verdade, né? Aqui, ó, com o Tio Bill de Jaú, Rodrigo Presença, Espírito Santo, Pudico Animei de São Bernardo do Campo, Cristiano dos Santos de São Paulo, capital, e André Scooby de Campinas, interior de São Paulo, ali, comecinho do interior de São Paulo. Eu vou pedir para que o tio Bill, um de cada vez, se apresente, conte um pouquinho de você, quem é você, o que você faz. Fiquem à vontade. Bom, pessoal, eu sou o tio Bill, já trabalho com recreação há quase 30 anos. Hoje eu atuo na recreação, em acampamento, hotéis e áreas afins, e também em escola como professor de educação física. Aqui sou de Jaú, cidade do interior, bem no meio do estado de São Paulo, bem interiorzão mesmo. Interiorzão bem quente. Ixi, que da porta aqui é chique. E você, Presença, de onde você fala, quem é você? Diga aí. Vamos lá, meu nome é Rodrigo Presença, também conhecido como Tio Formiga. Sou paulista, né? Mas moro aqui no Espírito Santo já há 23 anos. Professor de educação física, atuo na área da recreação em hotéis, clubes e afins. Também dou aulas em parceria com uma faculdade, né? A faculdade que eu me formei, então a gente tem uma parceria muito bacana. E no momento atual, o diretor da ABRE aqui na região Espírito Santo, enfim, junto com essa galera boa aí, a gente vai ter uma conversa bem bacana durante esse período aí. Show de bola, show de bola. E você, Pudim Conimonine? Fala. É bom que ficou escrito na tela, né? Dá para ler na tela, né? Conimonine. Fale 3 vezes o sobrenome do Pudim. Eu tenho 30 e pouquinhos aí, tô quase completando 31 anos de recreação, né? Desses tantos, 20 e poucos, 23, 24 foram dedicados à área de acampamento, né? Onde eu mais atuei, acampamentos educativos, né? Sou apaixonado por essa área. Hoje eu só peço consultoria, né? Hoje não estou fixo em nenhum acampamento. Hoje eu vou me dedicar mais a projeto esse ano, me dedicar mais à pesquisa, a escrever alguns livros, eu escrevi um livro de acampamento pela ABRE, e vou me dedicar aí à área de educação formal, né? Hoje eu trabalho na universidade também. Maravilha. E você, Scooby, de onde você fala? Quem é você? Bom, meu nome é André, meu apelido é Scooby, eu sou aqui de Campinas, São Paulo, interior. Não estou tão no interior como o Bill, mas aqui é interior também. A gente está aqui mais ou menos uns 100 quilômetros da capital. E trabalho com recreação faz um tempo também. Hoje mais na gestão, não vou tanto na linha de frente ali, fico mais na gestão, na organização das coisas e no treinamento, principalmente nessa questão de treinamento de equipe, que é uma das minhas grandes paixões aqui. Que legal. E você, Cristiano? Quem é você? De onde você fala? O que você faz aí da vida? Eu sou Cristiano dos Santos, na recreação conhecido como Goiaba. Sou autor de alguns livros na área, tenho muito prazer de ter conseguido transpor aquilo que eu fiz na prática para as páginas de alguns livros. Eu acho que isso é muito importante para a nossa área. Trabalho com recreação há muito tempo já. Eu não recordo quando eu comecei, desculpa. Brincadeira, desde os 15 anos. Não vou revelar o tempo, porque aí vão descobrir minha idade. Faço parte da ABRE, sou um dos diretores da ABRE. Sou um dos diretores também da página Brincadeiras e Jogos, mentor da Universidade do Brincar. Sou professor de Educação Física Infantil numa escola da cidade de São Paulo, um colégio particular. Sou professor de 2 pós-graduações. Fui convidado ontem para atuar na Embi Morumbi, em 2 disciplinas, e também na FMU, na disciplina de Recreação e Lazer. Trabalho com jogos cooperativos lá. Trabalho com jogos tradicionais e brincadeiras cantadas. Mas, acima de tudo isso, eu sou pai de 2 filhos lindos, uma esposa maravilhosa que me acompanha e tem um cachorro que é um demônio. Então, esse é o Cris, ser humano, gente da gente que todo dia acorda e pensa como melhorar a nossa área, né, cara? Maravilha, show de bola. Feita as devidas apresentações,
Nós vamos falar agora de um tema muito bacana que a gente tem tratado a semana inteira, isso que é o brincar, qual que é essa importância. Eu vou perguntar para quem, para mim, é o mais distante de todos, que é o tio Bill, daqui, né? Se colocar no mapa, o tio Bill fica mais longe para mim, daqui da Bahia. Tio Bill, com quem você brincava na sua infância e do que você brincava? Na sua infância em Jaú? A minha infância foi em Jaú, eu sou nascido aqui. Já morei fora, mas isso aí depois começar a faculdade, mas eu sou daqui e sempre vivi aqui, né? A minha infância foi muito legal na parte do brincar, porque como eu falei, brinquei com vocês, eu sou bem do interiorzão mesmo, né? Uhum. E ainda hoje, ainda dá para se brincar na rua aqui na minha cidade. É uma cidade não muito grande, a gente está com quase 150 mil habitantes, né, Jaú. Então ainda se dá para brincar na rua, até algumas horas aí da noite, por exemplo. Então foi bem legal. E a minha infância, eu sou filho único, né? Mas o que aconteceu? O meu avô, ele morava lá na casa dele, e era um terreno muito grande. Então, quando a minha mãe casou, ele deu um pedaço desse terreno, a minha mãe construiu a casa dela ali. A minha tia casou, ele fez a mesma coisa com ela. Então, quando eu era criança, morava o meu avô, minha tia, uma outra tia e a minha casa. Então, nós somos, né, em 6 primos, todos homens. Eu sou o mais velho e então a gente brincou muito junto. Legal. Então, nós éramos em 6 crianças e a gente brincava de tudo que você imaginar, de soltar pipa, de esconde-esconde, o que hoje a gente chama, dentro da recreação, a gente chama de brincadeiras tradicionais, né? De burquinha, de hominho, que na minha época era hominho que falava, tá, gente? Não era action figure, não sei nem falar esse trem aí. Então é verdade, a gente brincava, Playmobil, aqueles monte de coisa lá. E eu tive a sorte, a minha mãe já faleceu, né? Mas ela era professora, e meu pai ainda está vivo, só que ele é aposentado, ele também era professor. E então eu tive uma infância muito rica, né? Nessa parte do brincar e de atividades, por assim dizer. E eu tive mais sorte ainda que a minha mãe era dona de uma loja de brinquedos. Não, né? Que chato, hein, para uma criança, é isso? Então eu tinha jogos, eu tinha, por exemplo, coleção de Playmobil, do Comandos em Ação, eu tinha inteira, né? Então era bem, bem gostoso, brinquei assim absurdamente, brinco até hoje, né? Mas brinquei muito na minha infância. Então foi bem na rua mesmo. Que gostoso, né? Show de bola. Legal. E você, Presença, como que você brincava na infância? Com quem você brincava? Quais eram as atividades? Pois é, galera. Poxa, a minha infância, assim, foi fantástica. Eu tenho essa cara de menininho, né, de 15 anos, mas eu fiz 41 esse ano. E, cara, assim, eu brincava na rua com o pessoal eu morava, antigamente não tinha condomínio fechado, né, eram as Coabs, e eu morei na Vila Nova Cachoeirinha. Durante 20 anos da minha vida eu morei lá. Então, assim, a brincadeira era na rua, tinha um campinho, tinha tudo que você pensar. A primeira live de vocês, cara, eu acompanhei e eu vi Pudim falando das brincadeiras, o Cris falando, e eu até comentei lá, eu não vou dar o meu spoiler, porque senão vão falar que eu tô copiando. Mas, cara, eu andava de carrinho de rolemã, andava de skate, bicicleta, a gente fazia guerra de mamona. Sim. René não vai saber que René é menininho. René é novinho. Cara, a gente enchia. Pudim sabe e Cris também sabe. O Bill também. Cara, a gente enchia a camisa de mamona pra brincar de guerra de mamona. Chegava com mamona presa na cabeça. Assim, eu já quebrei braço andando de carrinho de rolemã. Né, em pleno campeonato estadual de escolas, eu quebrei o braço, cheguei no dia para jogar, o professor falou, você não pode jogar não, você tá com o braço quebrado. Então assim, bicicleta, futebol, eu gostei sempre de futebol,
né? Meu negócio era futebol. Eu brincava de rodapião, bolinha de gude, escorregar no... Perto da casa que eu morava tinha um campinho e tinha um barranco. Tinha uma parte que era barranco e uma parte que era cimentado. Rapaz, a gente descia ali, colocava o papelão e descia aquilo, e nessa parte que era de cimento, tinha uma manilha de água, que a água do campo, da rua, saía toda ali. A gente acabava o futebol quando estava chovendo, ia tomar banho ali, cara. Todo sujo de lama, ia lá. Assim, a minha infância foi demais, né? Hoje eu tenho um filho de 12 anos, né? Ele tá até aqui, do meu lado aqui. Aparece aí, Ricardinho. Eu tenho um filho de 12 anos e eu tenho uma sobrinha de 5. E, cara, assim, pra mim é fantástico brincar com ele, né? A gente brinca de tudo, joga videogame. Essa semana a gente estava assistindo uma aula de programação em SQL que ele tá a fim de fazer. Que legal, hein? A gente joga futebol. Cara, a gente brinca de tudo, né? Ele joga bolinha de gude, né? Apesar de ter nascido nessa era digital, ele joga bolinha de gude. Assim, brinca de carrinho, Hot Wheels mesmo, monta as pistinhas dele no chão. Assim, a infância dele é muito boa, né? Graças a Deus, ele gosta de brincar. Ele não é aquelas crianças alienadas, né? E a minha sobrinha vai no mesmo caminho, né? A minha sobrinha chegava em casa lá, agora não, por causa desse isolamento. Ela chegava em casa, a primeira coisa que ela me pedia era: titio, me dá um bambolê, um cone pra brincar. Maravilha. Aí eu dava o cone pra ela, montava o circuito dela, brinca. Então, assim, cara, o que eu tenho de ferramenta de material de brinquedo é tudo para uso deles também. Mas, assim, eu tive uma infância muito boa, cara, muito boa. Show de bola. E você, André, como que você brincava na sua infância? Eu tava ouvindo aqui as histórias, eu lembrei eu vou falar as mais, tá bom? As duas mais, pode ser? As duas mais, as mais divertidas, né, pra você. Cara, eu lembro muito de jogar uma brincadeira que a gente fazia no colégio, na escola, que chamava Passou, Levou. Não sei se vocês brincaram disso também, a gente brincava com latinha. Com certeza. Pode falar essas coisas? Porque hoje não pode mais brincar, né, disso. Né? Rolou isso nas lives. Aí. Só rolou coisas proibidas, né, no dia de hoje, é isso? Então, eu brinquei muito de Passou, Levou. Nossa, lembro dos intervalos na escola, a gente saía correndo da sala, pátio, brincar pra jogar Passou, Levou, cara. Era muito legal, muito divertido. E a outra, cara, que com certeza é um dos jogos mais assim, sensacionais que existem, na minha opinião, que é taco, né? Bets. Aqui em Campinas se fala muito bets, né? Uhum. Então eu tinha uns amigos que moravam numa área bem tranquila, assim, numa rua bem legal, assim, e tinha uma praça na frente e tudo mais. Meu, a gente ia direto pra lá e jogava muito bets mesmo. Que legal. Essas são, acho que, as duas brincadeiras, as duas mais. As duas mais. Mas muitas outras aí, nossa, brinquei bastante. Ainda tive um pouco do privilégio de brincar um pouco na rua, apesar de eu morar em apartamento, então eu morava num apartamento e a rua era inclinada, a minha rua. Nossa. Assim, não tinha muitas possibilidades com um jogo de bola, futebol, essas coisas não davam muito certo. Então, mas ainda brinquei um pouquinho na rua. Hoje já tá bem mais difícil aqui em Campinas. Uhum. E você, Cristiano, como que você brincava na sua infância? Cara, eu fui muito feliz também, brinquei muito. Na última live eu falei que tenho 3 irmãs, mas minha mãe adotava todo mundo da rua. Então minha mãe era que ficava com todas as crianças da rua em casa para as pessoas trabalharem. Então em casa sempre tinha muita criança. E aí eu fico visitando, né, com essas memórias. A Guerra de Mamona eu visitei agora, que eu fiz muito na infância. Quantas vezes saí? Também. Eu brinquei também de Guerra de Mamona, gente. É uma delícia fazer isso. Hoje você nem acha pé de mamona, né, cara? É tão difícil achar pé de mamona. Aqui tem um monte, hein? Já tem um monte ainda. Já tem. A nossa rua também era uma descida, André. E a gente jogava esse futebol de 3, né, cara? De rua, golzinho, futebol de 3. E aí, como é que era? Era íngreme pra caramba. Então, metade do tempo jogava um grupo pra parte de cima, na outra metade
trocava, que era para poder equilibrar. Olha que maravilhoso isso que as crianças tinham, essa maneira de falar, não, vamos se equilibrar, cara. Então, cada um joga um tempo aqui, 3 gols, troca o lado. Era assim. E o Melê, eu lembro quantas vezes eu aprendi, eu fui goleiro, né? Cheguei até a fazer o teste para alguns times de futsal aqui daqui de São Paulo. Cara, como eu me machucava, era no asfalto, e aí eu brincava, era o goleiro, e, cara, a gente fazia o gol na rua, era uma época que a gente tinha pouco carro, né, rodando. E o carro, naquela época, parava para a criança, né? Então, isso também mudou muito, né? Parava, esperava acabar, a gente tirava o tijolo, e aí depois colocava o tijolo de volta para fazer o gol, né? Cara, carrinho de rolemã. Eu lembro que nessa mesma descida, uma vez descendo com o meu carrinho de rolemã que eu tinha construído, saiu, né, a rosquinha da frente e ficou só o parafuso e eu peguei uma pedra. Eu pensei, minha mãe falava, você não vai ser pai nunca mais, cara. Mas depois de 2 semanas, eu tava andando com carrinho de rolemã, cara. Como a gente era resiliente, eu falei isso, como a gente era resiliente, né, cara? Você acabava. Eu lembro da ideia de entrar para casa sempre antes das 8. Eu chegava às 10, preparado para levar da minha mãe, mas eu sabia que isso ia acontecer. Só que a gente estava tão imerso, eu falava, vamos ficar brincando. E quando escurecer, era quando a gente começava a brincar de esconde-esconde, cara. Maravilhoso. Que delícia. Esconde-esconde é só depois que escurecer, depois das 6h30. Depois das 6h30, vamos... Depois de começa esconde-esconde. Certo. E você, Pudim, você sempre morou em São Bernardo? Como que é? Onde você cresceu? Eu nasci em São Paulo, né? Mas vim com 7 anos para São Bernardo. Passei a minha infância em 2 casas diferentes em São Bernardo, né? Uma era quando eu era mais novo, logo que eu cheguei em São Bernardo, era uma avenidona, assim, super avenida, passava muito carro. Do lado era uma rampona, que é onde a gente brincava do carrinho de rolemã. E o legal é a gente pensar que assim, né? O Gil falou um pouco disso. Hoje as pessoas chamam de jogos tradicionais, né? Vamos resgatar os jogos, né? A gente fazia esses, né? Esses não eram resgate na época, é o que tinha naquela época. A gente viveu esse momento que as pessoas tentam resgatar hoje, e talvez pela magia que todo mundo passou aqui, né? Era uma delícia, né, pensar nisso. Eu brinquei de carrinho de rolemã, eu era da turma da bicicleta, né? Eu estava até falando na outra live que a gente participou. Eu ganhei uma bicicleta quando eu era pequeno, e a gente adorava bicicleta. Na minha rua tinha uma gangue de bicicletas. Eu morava próximo de uma igreja, né, quando eu estava já em São Bernardo. E a parte de volta da igreja era bem plano, estava numa região assim, uns 2 quarteirões da minha casa, ali era o ponto de encontro, então todo mundo ia de bicicleta para lá, e a gente tinha essa gangue de bicicleta, e ninguém roubava bicicleta, né? Você não tinha celular para avisar sua mãe, uma hora você chegava, sua mãe sabia que estava em algum lugar, e mandava alguém buscar, né? Vai falar pro seu irmão voltar para cá, né? O irmão ia lá buscar, nossa, sua mãe tá chamando lá, vamos voltar, né? Então, era muito engraçado, era recado... Manda alguém avisar, né? Se alguém tá passando na frente de casa, pede para avisar meu filho. Se encontrar meu filho lá, pede para ele voltar, que tá na hora. E o brincar de pega-pega, de esconde-esconde, né? Que era muito legal. Eu vi numas outras lives do Rolo Interior comentando, que era tipo, vale o bairro inteiro, né? Era vale o bairro inteiro, vale qualquer lugar, né? Você sumia, a brincadeira durava 1 hora, 2 horas da brincadeira, porque até encontrar todo mundo valia 6, 7, 8 quarteirões o negócio, a brincadeira era monstro, né? E as brincadeiras de taco, né? Que chamava taco também, como o Scooby falou, né? Brincamos muito de taco, o taco era muito forte. Então, eu vivenciei todas essas brincadeiras. É legal lembrar de tudo isso. Aqui em São Bernardo tem mamona ainda, na casa da minha sogra, tem um terreno atrás, assim, tem mamona, meu filho já brincou de mamona. Que legal. Brincar de mamona, brincar de estilingue. E falando de estilingue, de mamona, essas coisas, é engraçado como hoje, né, a gente entrou do politicamente correto, né, mas quando a gente lembra das brincadeiras do passado, quase todas elas eram politicamente incorretas, né, a gente estava sozinho na rua, sem adulto responsável, a gente brincava de estilingue, a gente não morria por causa disso, a gente brincava de arco e flecha, a gente ia improvisando, amarrava a corda na árvore, fazia balanço improvisado, com o pneu, com o tronco, qualquer coisa, né? E o que era muito forte na nossa infância, na minha época, pelo menos, era essa questão da construção da brincadeira, né? A gente não tinha muito brinquedo pronto, né? A gente tinha bicicleta,
mesmo carrinho de rolimã não era um carrinho de rolimã pronto, era um carrinho de rolimã que o vô fez, com uma tábua, com uma peça de uma engrenagem, de não sei o quê, né? Era muito construído. E o balanço era uma corda que a gente achou com um pneu que a gente botou no coisa, amarrava o pneu, a gente mesmo construía. Então tinha muito essa questão da construção, né? E é isso por causa do tempo, né? Mesmo eu sempre morei em centros urbanos grandes, movimentados, né? Mesmo quando eu morava em São Paulo, morava no bairro do Sumaré, depois eu vim para São Bernardo, eu sempre morei perto do centro, sempre morei em lugares bem movimentados, mas a gente percebia que existia mais segurança, né? A criança ia para a rua e ficava brincando tranquila, porque existe um ditado das tribos africanas que dizem que é necessário uma tribo inteira para educar uma criança, né? Então a gente tinha um pouco essa cultura da tribo cuidando da criança, né? A criança na rua era uma coisa que todo mundo cuidava. Se você se machucasse, a vizinha te atendia, uma sabia quem era sua mãe, ia buscar sua mãe, uma te levar para casa. Sempre tinha... A sociedade cuidava das crianças, né? Acho que a gente perdeu um pouco disso, que eu acho que foi a coisa mais... Por isso que as crianças não vão para a rua hoje, né? Porque a gente não tem mais essa comunidade que cuida de todo mundo. O cuidar da criança era uma responsabilidade de todo mundo, a comunidade como um todo, né? O bairro inteiro cuidava de você. Então era mais seguro, realmente, era mais tranquilo. E eu vi um comentário aqui do Antônio Mussi, eu acho que é Mussi, fala. É lá da terra do tio Bill. Ele falou que nadava no Jaú. Eu cresci em São Bernardo também, sou de São Bernardo do Campo. Eu cresci muito próximo da represa Billings. A casa dos meus pais é a 100 metros da represa. Então eu cresci na represa ali, nas bordas, brincando e tal. Eu não sabia nadar, era um moleque de 10 anos, eu e meus 2 irmãos e meu primo, 4 crianças que não sabiam nadar, pegavam as garrafas PETs, enchia, tampava e colocava dentro da calça e pulava na represa. Virava boia. Virava boia, garrafa PET, virava boia. Ficava nadando na garrafa PET. No dia que nunca aconteceu, mas se aquela garrafa PET soltasse da calça, já era, tinha ido embora. Embora. Não tinha René pra contar a história aqui hoje. Mas era muito legal. Aí nadava. Aí aprendi a nadar. Aí uma hora a gente aprende, né? Roubava barco dos vizinhos pra poder sair andando de barco. Vixe, era muito, bagunçava bastante quando era moleque. Até que um dia meu pai descobriu que a gente fazia isso enquanto meus pais trabalhavam à tarde. Aí um dia meu pai chegou mais cedo do trabalho, descobriu que a gente fugia pra represa, foi lá atrás da gente e voltou nos quadros, dando cacete nos quadros, que estavam dentro da água, nadando, sem saber nadar. Pensa. Foi assim, era gostoso. Hoje eu não deixo nem a pau, minha filha chega perto de água, eu tô do lado. Mas eu me diverti muito ali com 9, 10 anos. Você aprendeu a nadar ou não, René? Não, depois eu fui aprender a nadar depois, no YouTube só. No máximo era corajoso, agora nadador nem de longe. Muito legal. Aqui, ó, o professor Gustavo comentou, deixa eu colocar aqui na tela para todo mundo ler. Importantíssimo esse processo de construção dos brinquedos, das brincadeiras, leva as crianças a vivenciar os momentos e guardar na memória, momentos ricos e saudáveis da infância. As crianças agora vão guardar momentos ricos no videogame, né? Quando passa de fase, ou quando teve não sei quantas pessoas na live dela assistindo, serão outras memórias guardadas, né? Acho que não os nossos filhos, né? Pelo menos não os filhos dos recreadores, porque eu acho que quem viveu, quem tem essa importância do brincar, né? Para mim, o brincar é tão importante que eu sempre fiz questão de compartilhar isso, né? A história dos meus filhos tem muito disso, né? Eu tenho 3 filhos e todos eles brincaram muito de construir coisas, criaram brincadeiras, né? Criaram brinquedos, né? E sempre tiveram muito contato com a natureza. Eu sempre achei isso uma coisa muito importante e a gente tenta resgatar, né? Hoje eu moro num apartamento, num condomínio, que tem até um pouco de natureza, tudo, mas não é tanto assim, mas essa questão de... Até porque eu convivi minha vida inteira com acampamento, né? Então, a minha escola é o meio do mato, né? Eu sempre fui uma pessoa extremamente urbana. Eu nasci no Hospital das Clínicas, no centro de São Paulo, o hospital mais central de São Paulo. Eu sou uma pessoa bem urbana, nasci sempre morei em centro, mas sempre fui apaixonado pela natureza, né? Minha casa sempre teve muita planta, assim, mesmo morando em apartamento. E meus filhos sempre foram levados para a natureza, para nadar, para correr, para brincar na grama, no parque, no acampamento, no sítio, né? Então, eu acho que isso é bem legal.
Legal. O Budi começou a puxar já o assunto aí dos filhos, mas antes de ir para o assunto dos filhos, nós vamos falar um pouquinho sobre um tema muito importante. Eu vou pedir que o André, se você puder falar sobre... Falo. Deixa eu colocar aqui, deixa eu até tirar. Aí, se puder falar um pouquinho da pesquisa. Beleza. Vai lá. Bom, essa pesquisa tem um caráter super bacana, assim, uma ideia genial do time da Abre, né, que é de conhecer um pouquinho mais, né, do perfil do recreador brasileiro. Então a pesquisa foi lançada no dia 23 de maio, no sábado, né, sábado passado, vai fazer uma semana. A intenção é que a gente consiga ter um pouco mais de dados, né, um pouco, nós como Abre, né, como diretoria Abre, a gente consiga ter um pouquinho mais de dados, até para a gente saber quais são as ações que a Abre pode fazer, né, em busca da valorização desse profissional, que é nosso lema, né? A Abre hoje está muito focada nessa na valorização, e daí para isso a gente precisa conhecer, saber as necessidades, as realidades, né? Por isso que a gente fala bastante de localização, onde que trabalha, qual que é o estilo de trabalho que você tem, o tipo de atividade que você conduz, né? Então, a galera que está escutando aí, que trabalha na recreação, né, ou na linha de frente ou não mesmo, o pessoal que já está na gestão, que está em qualquer momento dessa vida da recreação, vale muito a pena preencher, está trazendo alguns dados, alguns números bem legais para a gente, algumas coisas bem bacanas, exatamente para que a gente consiga trazer com mais assertividade ações pela Abre. Né? E a pesquisa já está um sucesso já, né, René? A gente ainda não pode falar quantos números tem, quantas pessoas já responderam, mas a nossa meta é alta, né? A gente quer que bastante gente participe aí. É verdade. Em poucos dias nós já alcançamos muitas pessoas, e isso em menos de 10 dias. A pesquisa, eu acho que tem 75 dias de pesquisa, não é isso? Se eu não me engano, alguma coisa assim. Vai dar quase isso. Quase isso de pesquisa, a gente não tem nem 10 dias e alcançamos aí muita gente já. E daqui é para mais, né? A gente tem uma meta aí muito alta, mas é muito possível de ser alcançada com o apoio de todo mundo. Inclusive, nós contamos com o apoio das empresas, que eu vou até colocar aqui, ó, que todas as empresas, até o momento, são parceiras da pesquisa, divulgam a pesquisa, né, difundem entre os seus colaboradores e nas suas redes sociais. E se você também que está nos ouvindo quiser ser um parceiro e divulgar também a pesquisa e aparecer nas nossas lives como uma empresa parceira e dentro da pesquisa como uma das empresas parceiras, é só mandar logo para a gente. Entra lá no perfil da Abre, no Instagram, @AbreRecreadores, manda um direct, pede um e-mail, enfim, manda lá mesmo a imagem se puder, que a gente vai pegar a sua imagem, a logo da sua empresa e colocar na pesquisa como apoiadora. Isso é para ajudar todo mundo, né? Não é uma pesquisa para a Abre, é uma pesquisa para a nossa área de atuação, né? Não é algo que a Abre quer fazer, que é para a Abre, mas sim para todos os recreadores, animadores, enfim, empresas de todo o Brasil. Alguém tem mais algo a complementar aí sobre a pesquisa? Alguma informação legal? Tranquilo? Beleza, então, gente. Vamos então para uma próxima pauta aqui do nosso bate-papo. A gente vai falar um pouquinho como que hoje nós brincamos, visto que nós já identificamos, está mais do que claro, né? Mais do que posto, que hoje o brincar é muito diferente do brincar na nossa infância. Eu sou mais novo entre nós, mas mesmo assim, o brincar que eu tinha na infância é muito diferente do brincar hoje, muito mesmo. E eu tenho certeza que quem era criança nos anos 2000, a criança de hoje é muito diferente também. Então, acho que a cada 10 anos as infâncias estão mudando muito, né? Antigamente, a cada 20 anos que a infância mudava praticamente, né? Esses processos, esses contatos, né? Com brinquedos, enfim, com tecnologia. Hoje, a cada 5 anos, a tecnologia é totalmente renovada. A gente imaginar que 5 anos atrás, isso que a gente está fazendo aqui agora, era quase que impossível, né? Tanto por conta da internet, por conta das tecnologias que possibilitavam isso. Eu quero saber como que vocês hoje, visto nesse mundo altamente tecnológico, a gente não sobrevive sem tecnologia, hoje não tem como trabalhar e viver sem a tecnologia, é muito complicado. Ter uma vida financeira ativa, né, sem tecnologia, hoje é muito complicado. Como que vocês brincam com os filhos de vocês, ou com as crianças que vocês convivem? Eu queria começar com o tio Bill. Tio Bill, como que você brinca hoje com o seu menino, né? Você tem um menino?
Eu tenho um menino de 4 anos, Arthur, né, capetado. Mas é assim, a tecnologia ela tá aí, né? Eu acho que não dá, e eu acho que nem podemos simplesmente tirar isso aí da criança, não tem como. Eu acredito que daqui um tempo, quando quem é pai, acho que já passou, ainda vai passar por esse momento, acredito que para alguns complicado, mas quando o seu filho ou sua filha vira para você e pergunta, papai, como é que eu fui feito? Né? E eu acho que daqui um tempo capaz de falar assim, você foi feito por SMS, né? Porque a tecnologia está aí, não tem como sair. Simplesmente deixar a criançada alienada desse mundo aí. Mas temos que ter ponderações, né? Até quanto isso é bom, até o que isso é bom. E é o que eu faço, né? Hoje eu tenho um menino de 4 anos, ele é PCD, né? E eu precisei reinventar algumas coisas no brincar por essa deficiência que ele tem. É uma deficiência extremamente leve, né? É uma deficiência física bem leve mesmo, mas atrapalha em algumas coisas. Mas eu brinco de tudo com ele, entendeu? Tudo da minha época, acho que foi o Pudim que comentou, que os nossos filhos não terão não serão privados desse mundo gostoso que a gente tinha, né? Então eu tenho, aqui em casa tem carrinho de rolimã, por exemplo, a gente brinca, o André falou que chama Bex, lá em Campinas, acho que foi o Cris que falou que chama taco, aqui em Jaú a gente chama de lesca. Lesca? Essa é a primeira vez que eu ouço a palavra. Lesca. Então, lesca eu também não conhecia. Eu tenho, no porta-mala do meu carro fica um kit de lesca, de taco. Entendeu? Então eu brinco de tudo isso com ele e brinco mesmo, né? Já não sou tão novinho assim de idade, mas também não tô, né? A dor nas costas e no joelho nos aflige. Mas eu sento no chão para brincar com ele. Depois levantar é meio complicado, né? Mas eu sento para a gente brincar, então a gente brinca de tudo. Desde o que hoje o pessoal, repito, chama de jogos tradicionais, esconde-esconde, pega-pega, né? Até as atividades eletrônicas, que também não deixo de lado, porque não dá. Mas por vir de uma criação que a gente brincava na rua, eu gosto muito de deixar isso para o meu filho, né? Essa parte gostosa de brincar na rua. Tem um acampamento, inclusive estava lá hoje de manhã com ele. Então, natureza, animais, isso aí fez parte da minha infância, e eu faço questão de deixar fazer parte da infância do meu filho. É muito importante. Eu acho bem. Só que eu precisei reinventar algumas coisinhas por conta desse probleminha que ele tem. Mas eu brinco de tudo e mais um pouco. De manhã, à tarde e à noite. E de madrugada, às vezes, que a minha esposa fica brava também. Que fica brava até os vizinhos, na brincadeira de madrugada. Ontem, 1h da manhã, tava pulando no sofá. Rodrigo, como que você brinca? Você falou que tem um menino de 12 anos, né? Isso aí. Então, ele tem 12 anos e eu comecei a trabalhar com recreação, ele tinha acho que 5 ou 6, cara. Então, assim, para mim sempre foi muito fácil brincar com ele, né? Não é porque é menino, porque eu sempre gostei de brincar. Então, assim, ele vai crescendo, aí você vai acompanhando na relação dele no engatinhar, depois no caminhar, depois no correr. E você vai brincando com os brinquedos da época dele, mas sempre vai apresentando outras coisas, igual, por exemplo, quando eu apresentei para ele bolinha de gude, claro, toda criança fica surpresa, mas ele
ele olhou assim, achou legal, viu que era uma bola, né? Sabia, não é um monstro, né? O que eu faço com isso? Né? Então aí você vai ensinando, brincar de bolinha de gude. Ele sempre foi criado de uma maneira muito tranquila, muito solto, né? Apesar eu morava num bairro aqui da Serra que dava, até a época que ele fez uns 5, 6 anos, a gente brincar na rua. Depois disso já ficou mais complicado, então eu brincava na rua com ele, de bicicleta, de bola. Ele tinha um carrinho de rolemã, ele ganhou um carrinho de rolemã do tio dele, mas o carrinho de rolemã dele, o Pudim, já era assim, turbinado, né? As rodas de borracha. Mas, assim, então, no tempo que... Era raiz, assim, era no tempo que Nutella, ele morou carrinho lá, dele, né? Já era um carrinho, mas, cara, o bicho pegava uma velocidade, né? Então a gente conseguia andar, a rua que eu morava, ela não era tão inclinada a ladeira, mas a gente descia um pouquinho. Hoje esse carrinho de rolemã dele virou o meu carrinho para transportar o meu brinquedo de trabalho, né? Eu tenho um futebol de sabão, então eu adaptei lá o sistema de virar. Acabou com o brinquedo da criança, velho. E ele nunca vai saber que rolimã era o nome da rodinha, imagina. Um carrinho de rolimã, só que é de borracha. Porque rolimã era a rodinha que chamava rolimã. Rodinha rolimã, O pior que ele sabe, cara, porque é o rolamento, né? É o rolamento. O pior que ele sabe. Eu mostrei para ele o que era o rolamento, tudo. Legal. Enfim. Agora, a questão do brincar nosso, cara, é muito legal. Então, assim, eu vi a importância da criança construir o seu próprio brinquedo, né? Hoje não é difícil, mas igual, por exemplo, o Kiss comentou uma coisa interessante na primeira live. Ele gosta muito de Lego. E apesar do Lego ele ter aquela forma de montar, a criança ela tem que desenvolver. Né? A criança ela tem que ler o manual. Aquilo ali vai trabalhar a inteligência dele, o cognitivo dele para ele montar. Não é colocar uma peça em cima da outra. Então ele gosta muito de Lego. Ele cria pistas de rua no chão. Ele pega fita crepe e faz as ruas. E faz as ruas. Ele pega as pistas dele de Hot Wheels. Esses dias ele estava vendo na internet, tá viralizado. É aquelas corrinhas com bolinha de gude. Corrida com bolinha de gude. Uhum. Ele tá doido para montar a pista. Ele já pegou as pistas dele Hot Wheels e quer fazer igual. Né? Então, assim, ele faz lá, desce pela cama dele, passa por não sei aonde, solta a bolinha e brinca. O problema é que, como a gente mora em apartamento hoje, a bolinha começa a quicar. O vizinho de baixo deve ficar maluco, né? Então, assim, e tem a questão... fica doido. E tem a questão da tecnologia também, né? A gente também não pode ficar à parte disso, né? Mas ele usa com muita regra, né? Até porque ele tem que estudar, e tem as obrigações dele, tem os compromissos dele com a escola, né? Apesar de a gente não estar indo para a escola há 60 dias, ele tem as obrigações, ele tem que estudar, ele tem que acessar as aulas online, enfim. Então, assim, cara, a infância minha e dele, né? Eu tento brincar. Igual eu comprei não, a gente ganhou, eu ajudei. A gente ganhou uma mesa de botão. Só que é aquela oficial, ela tem 1,90 m. Uhum. Então, assim, o sonho que eu tinha de infância em ter uma mesa daquela, a gente conseguiu com ele. Então, assim, cara, jogar botão com ele. Já virou mesa de jantar também, né? Rapaz, a mesa é grande, tá? Não vou negar, não. A bicha é grande. Então, legal. Assim, essas coisas faz a criança criar umas certas habilidades que algumas não têm hoje, né? Então, assim, e fazer o que eu faço no meu trabalho, igual, de vez em quando ele vai trabalhar comigo, eu vou para um hotel aí que eu faço recreação, ele vai comigo, né? Ele brinca, ele participa, mas ajuda também, tem o contato com a natureza, tem uma trilha lá que a gente faz com as crianças. Legal. Né? Então, muito bacana, poxa, bem bacana mesmo a infância dele. Que legal. E você, Cris, como que você brinca aí com seus filhos hoje? A gente brinca um pouco de tudo, né? Gente, se cair, eu volto rapidamente, tá? E alguém assume aí, porque eu tô tendo uma oscilação aqui no programa. Não sei por qual motivo. Mas a gente brinca, como eu falei na primeira live que a gente falou sobre isso, né? Talvez a gente não... Meu filho entrou aqui, inclusive.
Só dar um aqui. Hoje é aniversário dele, daqui a pouquinho a gente vai cantar parabéns para ele. Que demais! Parabéns! Mas eu tô no quarto dele aqui, né? Porque a gente acabou de mudar e aí o meu escritório não ficou pronto ainda por conta da pandemia, as coisas não deram um pouco mais de demorado. A gente constrói muito, né, cara? Constrói peteca de sacola. Tem aqui, ó, esse brinquedo que é um brinquedo muito da minha infância. Que muito legal. Que a escola trouxe. E o mais louco aqui, cara, é que como é que eu organizo, né, para esse brinquedo ficar em algum lugar parado? Então, trabalha muito controle de força, né, cara? Uhum. Trabalha uma criação aí muito forte, simbólica também, e em tantas outras coisas. E a minha filha, ela já tá com 10 anos, a gente faz TikTok junto, esses a gente não publica. É a brincadeira de hoje, né, do adolescente, vamos brincar de TikTok. Cara, meu filho, ele faz vídeos como se ele fosse um youtuber, assim, sensacionais. E essa facilidade da comunicação que essas crianças têm. Então, assim, que outra hora pra gente era muito mais difícil, né, cara? Então, existe uma facilidade de comunicação por conta do cenário que eles estão inseridos também. Então, assim, as coisas mudam, mas o brincar ele se renova, mas ele jamais acaba, né? A gente tem um saudosismo de achar que o nosso brincar, se você perguntar para alguém da década de 70, vai falar, putz, ninguém brincou como brincou em 70. 80 a mesma coisa, 90 a mesma coisa. E, na verdade, é porque foi a sua infância. E te deixou marcas que jamais serão, cara, até a galera que tem Alzheimer, isso foi muito, muito forte. Ainda lembra daquilo que fez na infância. Então a gente oscila muito entre esses momentos do brincar de faz de conta, da criação do jogo simbólico, onde a gente cria junto, a gente se transforma todos os dias. A minha filha, ela tem ainda umas fantasias muito fortes, ela ainda acredita muito no Papai Noel, ela tem 10 anos, cara, teoricamente já era uma fase para estar começando a sair de tudo isso, e ela sabe que existem esses personagens, que eles são reais, para ela é real. E assim, quem é que pode matar essa infância? Em que momento que essa infância morre? Quando a fantasia começa a ser diminuída. Então eu tenho o prazer de com eles manter e com muito prazer isso, cara. A gente constrói muito dobradura. A gente faz muito de tudo aqui em casa, né? Então, fizemos cabana esse dia, porque a gente não tá podendo acampar, né, cara? Então a gente fez uma cabana, a gente acampou na sala de casa, uma sala que não é tão grande, mas a gente pôs a nossa cabana ali. A gente tirou uma noite para brincar de guerra de travesseiro, cara, e foi uma batalha épica. Trouxe uma batalha épica, que era a minha filha e minha esposa, eu e meu filho. E a gente brincou ali de guerra de travesseiro e a gente dormiu junto aqui. Que são esses momentos que vão ficar pro resto da vida, né? É isso são mesmo. Únicos. Vamos lá. E você, Pudim, como que você brinca aí hoje com os seus dois que moram com você ainda, né? Eu moro com meus dois menores, um de 12, um de 13 e uma de 5. E tenho uma de 23, né, que já não mora mais aqui comigo, mas que brincou muito também, né, e que a gente brincou muito. Eu tenho a Juba, a Júlia, que hoje é recreadora, pedagoga. Tenho o Pedro, que é de 13 anos, e a Bianca, que é a pequenininha de 5 anos. Eu sempre brinco que é o meu laboratório, onde eu vivi aí várias fases do brincar, onde eu convivi com os desenhos animados, com as tecnologias, com os diferentes brinquedos, né, com as diferentes linguagens que foram acontecendo. Eu tive uma menina, um menino, uma menina. E se eu pensar na minha primeira filha, que a gente brincou, como a gente conviveu, qual era a linguagem, quais eram as ferramentas que tinham, é completamente diferente da minha pequena agora. A gente está falando aí de menos de 15 anos de diferença, né, um outro universo de brincar completamente diferente. Compactou com essa ideia do Cris, né, de que não existe um brincar nem melhor nem pior. Eu acho que eles vão se sucedendo, né? O brincar vai se recriando dentro das ferramentas que existem, dentro do ambiente que existe, né? E eu acho que hoje as crianças constroem brinquedos assim como a gente construiu. Não é com uma madeirinha, não é na rua, não é no meio da natureza, mas as crianças continuam construindo, né? A pandemia tem mostrado bastante isso pra gente, né? A gente está gravando isso. Esse vídeo vai ficar gravado por muito tempo, mas a gente está gravando 60 dias depois que iniciou um isolamento social, né? Um distanciamento social. Então, a gente está todo mundo dentro de casa, eu estou trabalhando todo mundo home office, né? Em casa está todo mundo preso. E a gente
ver a minha pequenininha de 5 anos criando brinquedos igual eu criava. Não é com pneu, não é com o tronco, não é com a grama, mas é com o travesseiro, é com a coberta, é com o banquinho, é com o sofá, é com a cadeira, né? E criando castelos e entradas, e põe uma cadeira, um travesseiro, daí põe um coberto e vira um castelo, e vira um túnel, e aqui tem uma minha entrada, aqui é o meu campo, aqui é o seu campo, né? Então a gente oscila nas brincadeiras antigas e nas novas, né? A gente teve uma disputa de bolinha de gude, eu acho que foi o presidente que estava falando da bolinha de gude, a gente teve uma disputa de bolinha de gude aqui que foi sensacional. Tem um piso, né, de madeira na casa, então a gente virou um tapete de ponta-cabeça, desenhamos o campo da bolinha no verso do tapete, né, para ficar uma área mais legal, parecido com areia, com terra, onde as bolinhas rodavam, né. Fizemos uma disputa de bolinha de gude que foi sensacional, ficamos uma noite inteira brincando. A gente tem muito contato com a natureza, né, e a gente veio uma noite dormir na varanda, estava uma noite linda, com céu estrelado, e a gente pôs todos os colchões na varanda e dormimos uma noite na varanda, para ser como se fosse dormir ao ar livre, né? A gente tenta fazer essas mesmas vivências que a gente pode fazer fora de casa, dentro de casa, está tentando recriar e permitir que essas crianças realmente mantenham esse instinto, né, de criatividade trabalhado o tempo todo, né, das possibilidades que o mundo oferece, né? A gente tenta não tolher, né, não tirar, né, nenhum pedaço das possibilidades dele, para que eles vão para frente com as possibilidades todas, e eu acho isso muito, muito bom, né? A gente vê o efeito que isso deu na minha filha, que hoje já tem 23 anos, né, que já é a recreadora, que resolveu seguir o caminho, né, da família, resolveu ser educadora, resolveu ser recreadora, né, e o quanto isso foi importante para a vida dela, né, essa possibilidade de criar, de brincar, de explorar várias formas, o universo de várias formas, né? Então a gente tem que deixar sempre isso meio aberto. E eu acredito no brincar de hoje. Acho que acredito no brincar eletrônico é ok também. As crianças constroem muita coisa dentro do brincar eletrônico. Também existe uma construção eletrônica, né? Tem o Minecraft, né? Lá em construção. Ver o Minecraft, coisas do gênero. Mas eu acho que são linguagens, né? As linguagens estão sendo renovadas, mas a gente percebe que a essência humana se mantém também renovada dentro de cada uma dessas linguagens que surgem, né? Então, acho que isso é importante. Legal. A minha filha, gente, só antes do Scooby começar, a minha filha vem aqui já umas 3 vezes mostrar a massinha, o bigode de massinha dela. Uma massinha que a gente fez ontem à noite. Ontem, 11 horas da noite, a gente fazendo massinha em casa. Fazendo massinha. Fazendo a massinha mesmo na hora ali. Farinha, quase não mas eu cheguei até a ficar frustrado, chamei minha esposa para completar, porque não tava saindo. Tava faltando dons culinários para você. Com certeza, com certeza. Mas saiu a massinha, ela até agora tá se acabando de brincar o dia todo na massinha. Esqueceu de celular, esqueceu de desenho. É muito legal. O dia inteiro. As crianças usam a tecnologia, mas quando você coloca uma coisa analógica na mão delas, elas curtem o analógico também. Elas se afastam um pouco do digital, curtem o analógico. É só balancear, né? Os dois mundos conversam bem, podem conviver sem problemas nenhum. O melhor dos dois mundos é vergonha. Você dá pra ver o bigode dela. Gente, oi. Tudo bom com você? Vamos lá. Scooby, como que você brinca aí com suas meninas, né? São 2 meninas, se não me engano? 2 meninas. Eu tenho 2. Uma vai fazer 5 anos, agora no mês de julho. A outra vai fazer 7 meses. Brincadeiras totalmente diferentes, né? E eu escutando vocês, só antes disso, mas tem tudo a ver, eu fiquei com 2 coisas uma reflexão bem grande nessas 2 coisas. Bom, quem me conhece sabe que eu gosto muito de montagem de programação, né? Eu vejo valor numa programação bem feita. Sim. Aí eu lembrei, né? Então, assim, a questão da rotina, né? Hoje a gente está vivendo uma rotina tão diferente que você equilibrar essa rotina e organizar ela de um jeito que você consiga encaixar, né? Tanto usando a expressão do pudim, o analógico, né? E o virtual aí, a gente consegue ter bons resultados, né? Aqui em casa a gente colocou uma regra e televisão tem um horário, né? É impossível deixar sem televisão, sem os streams aí. Mas a gente colocou um horário e isso daí deu super certo, né? É uma das situações aí. Minha filha gosta de joguinhos no celular, assim, mas a gente deu uma diminuída. A gente tentou mostrar para ela a importância de outras coisas. Tanto é que hoje raramente ela pede.
ela ainda não está nessa fase aí, que acho que o presença está mais forte aí, 12 anos, aí acho que vai ser mais complicado eu segurar aqui, né? Agora, outra coisa que eu lembrei é a questão do processo e do produto. É importante quando a gente lembra disso, né, da questão do processo de fazer, né, de ser, de interagir, e a questão do produto, né, aquilo que já está pronto. Então, as duas coisas geram valor. Então, às vezes a gente acha que a gente teve uma infância melhor do que a deles, porque os nossos processos eram diferentes dos processos de hoje. Mas não é diferente, não é melhor ou pior, né? Então é interessante também ter essa reflexão. Bom, falando da minha filha mais velha, vai fazer 5 aninhos. Eu até anotei aqui, mas 2 coisas que ela gosta muito muito de oficinas de pintar, ela ama pintar. A gente comprou, tem umas janelas aqui de vidro em casa, assim. A gente comprou uma caneta agora, pincel atômico mesmo, para escrever no vidro. Nossa, tá todos os cantinhos tem tinta agora, porque ela pintou todos os vidros. Mas é uma coisa que ela gosta muito. Esse aqui, ó, é o meu celular, ó. Ela deu um celular para mim, olha que beleza. Esse aqui é o outro. Aí, ó. E presença, tá melhor que seu celular, ó. Manda um aí. Olha aí, vou mandar um pra você, cara. Mas ela ama fazer essas coisas, esses desenhos, ela gosta muito de aquarela. Nossa, ela pinta melhor que eu de aquarela, é impressionante. Então, assim, ela tá muito nesse manual, ela gosta muito disso e a gente entra nessa brincadeira junto com ela. Outra brincadeira que ela gosta muito é da gente tentar adivinhar animais. É uma brincadeira que a gente brinca muito aqui em casa. Então, assim, ela pensa um animal, ou qualquer um de nós aqui da casa, minha esposa, a gente pensa um animal, daí os outros vão fazendo perguntas até a gente descobrir que animal que é. Então, é uma brincadeira que a gente faz aqui toda semana, tem que rolar essa brincadeira. Que legal. Então, ela está muito nessa fantasia, né? Nessa questão nesse processo criativo mesmo, que é muito bom, que é muito legal. Que bom, maravilha. A gente tem uma pergunta aqui, que eu acho que eu vou deixar aberta, quem quiser responder, que é do Fábio Oliveira. Não sei se o Fábio está nos ouvindo ainda. O Rodrigo falou uma coisa muito importante. No nosso tempo, a gente construía os nossos próprios brinquedos. E hoje, com o avanço da tecnologia, não tem mais isso. O que vocês pensam sobre isso? Na verdade, a gente acabou de responder isso durante toda a nossa fala, né? Essa é quase 1 hora, né? Sobre como que é esse processo, né? A gente constrói ainda, mas de uma outra forma. E, enfim, se vocês quiserem complementar. Posso falar sobre? Claro. Eu estava ouvindo a Renata Meirelles hoje, falando sobre quando ela fez o documentário Território do Brincar, né? E ela falou que em todas as comunidades que eles viajavam, era quase que unânime esse mantra de que a criança não faz, de que a criança não. E que se a gente fosse de fato acreditar, se o Território do Brincar fosse acreditar nisso, ele teria acabado na primeira parada. Eles pararam numa aldeia de 1000 habitantes e lá a mesma coisa. As crianças já não brincam mais, as crianças não constroem mais. Então, assim, a gente tem essa realmente, né? Talvez se a gente ficasse com um olhar um pouco mais aberto para o que é essa manifestação cultural chamada brincar, a gente perceberia em diferentes momentos como essas crianças fazem. Agora, lógico, por que as crianças não criam? Porque elas ganham tudo muito pronto. Se eu quero que uma criança crie, eu preciso permitir a criação. Por que a filha do André desenhou um celular? É muito significativo quando a criança me desenha um celular para mim. Talvez, por que será que ela me deu um celular? Qual é o indicativo que ela me dá de que talvez eu tenha usado tanto celular que ela acha que existe uma importância tão grande de que ela me deu um celular? E ela não deu um, ela deu 2, porque se um der pau, o outro funciona. Tem esse problema. Ou o papai tem 2, né? Hã? E Cris? Ou o papai tem 2. Ô, Cris, e outra coisa. Não, e olha só, aqui ela desenhou a família, né? Então, a importância que tem a família também, né? Então, ela desenhou aqui, ó, o papai de óculos, a mamãe, a irmã e tal, e daí a importância que tem isso daí para ela, né? Nesse momento de brincar mesmo. E aí, enquanto psicopedagogo, eu já vou falar um pouquinho sobre o desenho dela. O desenho dela revela realmente como está
a hierarquia da família. Então, ele entende cada espaço de quem pertence. A partir do desenho dela, a gente consegue fazer essa interpretação. Olha como é bom você entregar na mão da criança uma caneta e um papel para que ela desenhe, para que ela expresse aquilo que ela tem percebido. Então, ela coloca lá o André um pouquinho maior, a mãe um pouquinho menor, que deve ser essa configuração familiar, ela um pouquinho maior e a irmã menor. Então, ela deixa claro o espaço que cada um ocupa dentro dessa sociedade familiar. Olha só como é maluco. Isso a gente vê no brincar. A psicopedagogia, por ter um estudo um pouco mais aprofundado no desenho da criança, me traz esse olhar mais específico para isso. Mas eu sempre falo, eu acho que é bom a gente pensar nessa reflexão que a Renata traz. Porque existe muito essa fala. Ele está aqui, ó, brincando. Não só brinca, que agora, um dinossauro no ombro. E esse dinossauro é um fantoche, né? É a permissão. Lógico, se eu dou... Meu filho, ele fez uma... Pega lá, filho, sua espada do Minecraft. Ele fez a espada do Minecraft. Se eu tivesse, na hora que ele falou que queria, eu pegasse e comprasse a espada do Minecraft, ele não ia fazer, cara. E aí ele foi na nossa casa. Quebra o encanto, né, Cris? Oi? Quebra o encanto. A gente quebra a possibilidade. A gente não permite. Talvez a palavra do século é permissão. É permitir. Aí ele foi na nossa caixa, que tá tudo em caixa aqui em casa, no banheiro, pegou 2 suportes de escova de dente e construiu a espada do Minecraft. Cara, que legal. Vem cá mostrar a sua criação. Com fita crepe. Então, quando a pessoa fala que a criança não cria, eu trabalho com criança todos os dias. Eu fico pensando, para mim, é muito longe da realidade que eu tenho. Porque, de fato, eu percebo um outro mundo. O mundo onde existe uma realidade da criação dessas crianças. Basta que você coloque papel na mão dele. E agora, mais uma coisa para eu terminar minha fala, que eu não quero me estender. Teve um dia que a gente entrou numa consultoria, numa escola, e a gente entregou folhas de papel para a criança e falou, desenha. Aí eles falaram, mas desenhar o quê? Não, desenha o que você quiser. Não, mas você não vai falar o que a gente tem que fazer? Então segue a reflexão. Quem é que está limitando? Porque existe, depois busquem Pinóquio às Avessas, do nosso maravilhoso Rubem Alves. Que essa criança é toda criativa e chega na escola, a gente vai tolindo essa criança. Vai enquadrando ela. Aí de menino de verdade, ela se transforma no menino de madeira. Então segue a reflexão filosófica aí do Rubem Alves para vocês também. Que legal. Você falou nisso de permitir a criança, né? Ela se permitir inventar e criar. A gente comprou um teclado aqui, a gente começou a tocar, eu comecei a aprender a tocar teclado, minha esposa já sabia, tocar piano, né? Na verdade é um piano. Comecei a tocar e tal, e no processo a gente deixou ele de lado lá, e ela sobe sozinha, liga e começa a tocar, põe as musiquinhas pra tocar, e vai fazendo as músicas dela, cantando junto. E nada que a gente vai mediando, tudo vai acontecendo natural. Ela mesmo liga e vai fazendo sozinha as coisas. E a gente permite, deixa fazer, né? Contanto que não caia com o negócio no chão, tá ótimo. Mas vai fazendo aí. Fala aí, tio Bill. Mas o que o Cris falou eu achei muito importante, que é você permitir, não só permitir, mas dar a possibilidade da criança criar. Sim. Entendeu? Você dá o incentivo, ou mesmo o material. Aqui em casa a gente faz a separação seletiva do lixo, né? Isso aí já é uma coisa nossa mesmo, e a gente estimula o meu filho a fazer o mesmo. Então a gente tem um balde grandão, bem grande mesmo, onde a gente só coloca, por exemplo, potinhos de Danone, de leite, sabe? Só essas coisas, tudo lavadinho, e depois isso aí vai virar brinquedos que eu levo para minha escola, porque a criança às vezes não conhece realmente, porque não tem essa possibilidade em casa, né? E brinquedos dele, aqui em casa, que a gente constrói, igual o Cris mostrou aí do menino dele, a gente faz bastante também. Então eu tenho muita coisa de reciclado aqui, né? E a gente faz bastante isso aí também. Mas por quê? Vou falar de mim, porque é o exemplo que eu estou dando. Porque eu dou essa possibilidade, eu mostro esse caminho para o meu filho. Entendeu? Então, acho que o grande lance está aí. Você não precisa ter um conhecimento, por exemplo, acadêmico para se fazer isso. Mas você dando a oportunidade para a criança, tirando ela do mundo virtual e colocando ela igual o André acho que falou, no analógico, entendeu? Ela vai criar. Sim. Isso aí já é dela. Né? E se você der algumas alternativas, ela vai criar mais ainda.
Maravilha. Não podar a criança, né? Deixar ela ter as possibilidades dela, né? A gente poda muito hoje em dia a criança, que às vezes, por engano, né? Não pode fazer isso, mas na verdade a gente tem que falar não pode, dar outra opção dela fazer, né? Uma outra possibilidade para ela fazer aquilo. Fala, Rodrigo. E acho que nesse panorama, a gente pode ressignificar aí a pandemia com seus aspectos positivos, né? Ela tem tantos aspectos tristes e negativos, né, do sofrimento, das tantas mortes que estão acontecendo nesse momento, mas acho que esse momento da família em casa, né, que está acontecendo no mundo inteiro, não é só no Brasil, né, está possibilitando que as pessoas olhem, né, esse desenvolvimento da criança com um outro olhar, com um novo olhar. Eu acho que nós somos profissionais do brincar, a gente brinca com criança a vida inteira, né? Eu brinco há 31 anos com crianças, fora os meus da minha filha, né, os 23 da minha filha, eu já brinco há 31 com outras crianças, né, então, mas existem gente que não brinca nem com seus próprios filhos, nem é profissional dessa área, né, tem gente que trabalha com outras áreas técnicas, outras específicas, e essa convivência em casa está possibilitando, né, enxergar a criança, enxergar o desenvolvimento, né, acho que a recreação a gente está passando por um momento tão especial na recreação, né, falar aqui sobre a Semana Mundial do Brincar, falar sobre a gente estar aqui na Associação Brasileira dos Recreadores. A profissão do recreador, a profissão do brincar, né, nunca foi tão valorizada, né, porque hoje saber brincar é um diferencial, né, para uma criança que está estressada, dentro de casa, limitada no seu espaço, né, na convivência com outras crianças. Ela não tem convivência com os pares hoje, né, não convive com outras crianças da mesma idade, né, então isso dificulta bastante o processo. O pai estar ali presente, a mãe estar ali presente brincando, né, passou a ser uma coisa importante e as pessoas começaram a conhecer um pouco mais, né? Então, lives sobre brincadeira, sites sobre brincadeira começaram a ser muito mais acessados, né? Tá tendo uma visibilidade, uma procura por isso, porque os pais estão querendo aprender como conduzir essa criança, né? Como que a professora faz? Como que o recreador da festa faz? Né? Como que eles conseguem manter tantas crianças tanto tempo entretidas e eu não consigo, né? Então, passou a ser uma nova área de conhecimento bastante valorizada, né, o brincar, né? Hoje as pessoas estão enxergando o brincar com outros olhos. A gente conseguiu resgatar, é um efeito colateral, talvez o efeito principal de uma pandemia, foi isso, né, resgatar essa convivência e daí, junto com isso, resgatar esse brincar em família, né? Eu acho que isso, pelo menos aqui em casa, está sendo muito forte. Eu vejo muitas famílias também comentarem a mesma coisa, né? Isso está sendo muito forte dentro das casas. Sim, você comentou aí que tem muitos sites sendo acessados. Eu tenho um site também que fala de educação tal, e com recreação, enfim, podcast. E ele é muito acessado todos os dias. E às vezes eu fico 2 semanas sem postar um conteúdo novo. Mas o conteúdo que já tem lá, o pessoal pesquisa por palavra-chave e acaba caindo nele. Então, todos os dias eu percebo isso no site, a pessoa fala. O pessoal tá indo na praia. No site, tem dia que eu falo, caraca, tanta gente entrou no meu site, assim, o que aconteceu no mundo para todo mundo pesquisar essa palavra, né? Você vai ver lá no conteúdo. E um dos conteúdos mais procurados é brincadeiras para o WhatsApp. Pra você ter ideia, é muito acesso a essa página, porque muita gente pesquisa lá como que eu faço uma brincadeira para o WhatsApp, enfim, para brincar com a família, então os adolescentes mesmo. Então a gente tem... Uma brincadeira infantil também cresceu bastante, quando você olha no Trends do Google, né? Sim. De busca. Brincadeira infantil é um tema que cresceu muito, a busca dele na internet. Até os professores começaram a pesquisar mais educação lúdica, né? Você vê muitos professores procurando esse termo também, é muito, muito comum, né? Ludicidade, enfim, todos esses termos aí. Bom, gente, eu acho que a gente vai se despedindo, já estamos um pouquinho mais de 1 hora de live. Queria agradecer a participação de todos vocês nessa sexta-feira à tarde, não é fácil, né? Mesmo com pandemia, a gente tem muitas coisas para fazer na sexta à tarde. Eu, por exemplo, agora vou fazer um hambúrguer ali agora. Eu vou preparar minhas coisas para fazer um hambúrguer. Eu vou cantar parabéns pro meu filho, cara, agora. Vai lá. É isso aí, ó, cantar parabéns pro menino, que show de bola. Vou cantar parabéns numa reunião e às 7 da noite tem live, 8 da noite tem live pela Faculdade de Anguera hoje também. Show, cheio de coisa por hoje, hein? Cara, aliás, Dia Mundial do Brincar ontem, então com essa comemoração dessa semana, tá uma loucura do bem, assim. Eu agradeço demais ao empenho da Abra, ao empenho de todo mundo de fazer uma semana linda, mesmo que no âmbito virtual, cara. É demais. Tem que se movimentar de alguma forma, né? Tem que fazer acontecer e propiciar esse brincar, essa reflexão sobre o brincar, né? Que essa semana, além de mais do que tudo,
é gerar uma reflexão sobre o brincar, essa importância, né? Essa semana é para isso, né? Então, espero que a gente tenha alcançado muito da infância, né? Como, desculpe? Conscientização do tempo da infância. Acho que é o mais importante também. Exatamente. Gente, alguém quer falar mais alguma coisa? Finalizar? Dar um tchauzinho, uma mensagem final? Tá aberto agora para vocês aí. 1 minutinho para cada um, para a gente poder encerrar a nossa live. Que aqui só tem professor, então vocês gostam pouco de falar, né? Então melhor quase nada. Limitar um tempo aí, que vocês falam um pouco. Eu queria lembrar quem entrou aí no meio, quem entrou depois, da importância da pesquisa que a gente está realizando, né? A gente tem estudado bastante esse tema do brincar, e eu acho que a pesquisa do perfil do recreador é muito importante para a gente conseguir entender esse panorama profissional da recreação enquanto uma profissão, enquanto uma área de estudo, é muito importante. Então, só lembrando, ainda numa última lembradinha aí, quem não preencheu ainda, preenche. E quem já preencheu, entra lá no WhatsApp, agora você digita Abre Recreadores, lá aparece um íconezinho, eu já preenchi e tal, e ajuda a gente a divulgar, avisa para os outros amigos, para pessoas que trabalham na área, para divulgarem também, para que a gente consiga atingir realmente um número muito grande de pessoas, para que essa pesquisa seja cada vez mais representativa, né? Tenho falado assim nas redes, faça valer a sua voz, tá bom? A gente tem resposta já de quase todos os estados, tem só 3 estados que não responderam ainda, ninguém, né? Temos resposta de quase todos os estados, então a gente quer que essa representatividade seja do Brasil inteiro. Então, você que é de estados do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste, divulguem bastante nessas regiões, para que a gente tenha uma voz do Brasil inteiro, né? Os estudos de recreação foram sempre muito focados em Sul e Sudeste, né? Principalmente no eixo Sudeste, então divulguem bastante para que a gente consiga realmente atingir uma realidade brasileira, né, do país inteiro. Isso aí. Alguém mais quer dar um recado final? Fique à vontade, vem. A palavra é de você agora. Vai lá. Galera, agradecer esse bate-papo. Foi muito bom, assim, engrandecedor para todos nós aqui, para quem assistiu, né? Queria só, Renê, que você desse uma olhada nos comentários aí. Se eu não me engano, eu vi uma recreadora minha assistindo a live, Lohana, ela colocou Espírito Santo, Recreação Rua, acho que logo no início. O pessoal que assistiu. Bom, e falar que essa semana ainda não acabou, né, gente? Amanhã tem live ainda. Amanhã ainda tem live da semana. Isso aí, recreadora minha, essa menina aí. Então, assim, falar com os recreadores também do Espírito Santo, né, para preencherem a pesquisa. E só colocar um parênteses no que o Renê falou, no que o Pudim falou e o Scooby falou no início. A pesquisa, pessoal, a pesquisa não é da ABRE. Ela está sendo feita pela ABRE, mas ela é para todos os recreadores, né? Então, olhem com carinho, respondam, né? Aquilo vai beneficiar todos os recreadores, né? Não é para benefício da ABRE, né? Então, às vezes as pessoas confundem, né? Mas é isso aí, dá um abraço. É importante, acho que até presenciar, falar que todos esses dados vão ser tabulados e vão ser apresentados da maneira adequada, né? Com os processos científicos que são exigidos, mantendo todo o sigilo e preservando aí os dados, a identidade de cada um, mas esses dados vão ser todos tabulados para que a gente possa, que outros pesquisadores possam ter acesso a esses dados e possam criar pesquisa a partir daí, que isso é só um pontapé inicial para que a gente consiga levar essas informações muito longe, né? Maravilha. Cris, você quer se despedir para cantar parabéns para o seu menino? Vai lá, fica à vontade. Isso, eu vou só dar um tchau aqui e falar que ao final da pesquisa vocês ganham um livro que ficou muito bacana, eu acho que vale muito a pena. Deixa eu até mostrar o livro. Um beijo grande, vou cantar o parabéns. Tchau, gente. Valeu, Cris. Vai lá. Valeu. Olá, Cris. Valeu. Show de bola. Gente, esse é o livro aqui que o Cris comentou, que é ao responder a pesquisa. No final da pesquisa vai ter um link para você baixar o e-book, é o livro Práticas Recreativas, Entendendo o Universo do Brincar, produzido e elaborado pela ABRE, né, organizado pela ABRE. Ficou muito bacana o livro, tem muito conteúdo muito importante lá dentro e muito, muito legal, tá? Então é só lá pesquisar, baixar o livro, sair utilizando aí, tá sensacional. Bill, você quer se despedir, falar alguma coisa? André? Bora lá.
Eu queria agradecer ao pessoal que assistiu até agora, que entrou e de repente não pôde ficar até no final, e alguns amigos aqui presentes, meu pai fez Sim. uma... né? Vai, Viviane. Tem que estar, né? Senão não dá. Vi algumas mensagens aqui que me deixaram bastante. O Fábio que fez algumas buscas pelo meu site. Isso aí deixa a gente bastante feliz, né? Que de algum modo a gente consegue contribuir, né? Ajudar as outras pessoas. Uhum. Então, pelo menos eu fico bastante feliz com isso. Então, eu gosto bastante quando eu tenho esse feedback. E não vou falar como todo mundo, mas vou pedir para o pessoal ainda que não respondeu a pesquisa, responde lá para a gente, principalmente agora aí que o René já abriu sobre o livro ficou muito legal, muito, muito bacana mesmo, bem, bem bom esse livro aí. Tá joia? Obrigado, gente, um abraço. Não é um livro só teórico, é um prático também, né? Tem muita prática, muitas atividades. Tem bastante atividade prática ali que dá para aproveitar bastante com o pessoal. Isso aí. Vamos lá, André. Isso aí, minha vez. Bom, pessoal, obrigado. Obrigado pelo privilégio aí. E eu vou no caminho do Bill aí também. Eu vi lá no começo, não sei se o Rodrigão ainda tá escutando, mas eu vi uma mensagem dele falando aqui de Campinas. É sempre legal quando a gente marca, né, a história de pessoas e tudo mais. E isso é muito bacana, é muito bom mesmo. Também, Paçoquinha, passou por aqui. Obrigado, Paçoca, por privilegiar aqui a gente com a sua presença. E a minha esposa, a Raíssa, linda, maravilhosa, que está aqui também participando. Viu? Gente, obrigado, viu? Maravilha. E valorizem o brincar, né? Proporcionem tempo e possibilidades, né, para as crianças continuarem brincando. Adultos brinquem também, né? Junto com crianças e junto com adultos, mas continuem brincando. É isso aí. Maravilha. Tá aqui perguntando por que pudim. Show, galera. Você come muito pudim? Vai ser exatamente isso. Ele come muito pudim. Eu até respondi aqui que é uma história longa, que eu conto. História longa. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado, que está nos assistindo, quem está nos ouvindo. Vai estar no Instagram depois também, essa live, para quem quiser assistir lá, não conseguiu acompanhar tudo desde o início. E é isso, gente. Muito obrigado pela participação de vocês. Quem sabe, por uma próxima live, estaremos juntos aqui, batendo papo, conversando. Acho que é isso. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Valeu.